Quanto mais a gente trouxer engenharia para pensar na solução, mais eles vão entender essa dinâmica, né, de trabalhar como um grupo só, e menos eles vão se enxergar como uma fábrica de funcionalidades que está atendendo a vitória. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Produto em Pauta Mentorias, né? Essa série aqui de episódios. A ideia é as pessoas fazerem uma mentoria comigo, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa acaba sendo a dúvida de várias pessoas, né? E hoje eu estou aqui com a Vitória. Vitória, super obrigado por ter topado participar. Conta pra gente como é que você veio parar no mundo de produtos, e aí se você quiser já emendar aí com o tema da mentoria, fica à vontade. Então, perfeito. Então, prazer. É um privilégio estar aqui hoje conversar com você. Eu sou a Vitória, tenho 27 anos, mas eu digo um pouco que minha carreira de produtos ela é bem nova, principalmente porque tudo foi em uma empresa, né? Então, essa última empresa me deu essa grande oportunidade de ingressar na carreira de produtos. Comecei lá como analista de produtos, então a gente é um gateway de pagamentos, tudo com API, tudo digital, tudo, enfim, tudo solução online. E aí lá eu tive a oportunidade de crescer, entendendo um pouco mais da rotina de produto, entender, ter a oportunidade de fazer discoveries, estar perto de cliente, fazer feedbacks, enfim, né, ouvir os feedbacks. E até onde eu cheguei, né, que acabei me tornando PO e pude gerenciar um grande squad, né, que é quase o squad core ali da empresa. Então, como a gente é um gateway de pagamentos, eu acabei ficando à frente do squad core de emissão de cobranças. Então, foi um grande desafio, muita coisa, ainda mais porque a gente trabalha com Pix, pagamentos digitais, então é tudo instantâneo, tudo rápido, cada segundo conta, e a gente está mexendo, acho que com um dos maiores bens das pessoas, que é o dinheiro. Então, é um produto que acaba sendo delicado por N motivos. E aí tudo foi se conversando e acho que hoje, que é a minha grande pergunta aqui estou em transição, principalmente de empresa, então eu estou indo para um novo desafio agora. Ainda envolve meios de pagamento, mas agora é uma área muito mais regulatória, eu estou indo para frente da parte regulatória de seguros, então envolve essa parte dentro de meios de pagamento. E aí acho que a minha pergunta aqui é principalmente porque eu aprendi muita coisa, foi um grande aprendizado, tudo que eu tive na minha carreira até agora. Mas sempre tem aquele pontinho, aquele frio na barriga de, ai, será que tudo que eu aprendi, como foi uma experiência única, tá certo, que não tá? Então, acho que a minha primeira grande pergunta é, agora eu como PM, né, eu tô entrando como pleno nessa nova empresa, como que eu devo me posicionar, como que eu devo trabalhar no dia a dia para eu não cair em vícios, talvez, que eu tenha hoje, do lugar que eu venho, enfim, como eu digo, foi uma única empresa que eu tive essa experiência de poder trabalhar com produto na minha carreira. E além de não querer ser armadilha que a gente fica tentando provar valor, eu tô tendo que aprender isso. Eu fui super clara com a empresa sobre ter que aprender essa parte regulatória, isso não é um problema, eles super abraçaram, sei que tem total capacidade, mas acho que às vezes a gente cai nesse desafio de querer se provar, querer ficar, e às vezes a gente pode, no meio de tentar provar tanta coisa, a gente se perde um pouco de qual que são os nossos reais objetivos, quais são as minhas primeiras preocupações iniciais. Então acho que é um pouco disso. Então, chegando num lugar novo, com meio contexto, com meio conhecimento ali da área, o que eu devo me preparar, ou enfim, focar, acho que inicialmente. Legal, legal. Está há quantos dias já nessa nova empresa? Eu começo semana que vem. Ah, não começou ainda. Vou Boa, começar. boa, legal, legal. Não, muito bacana, muito bacana. Começar num lugar novo, né? Tem várias coisas que a gente vai ter que aprender, né? Antes da gente conseguir de fato ser útil. Claro que existe uma expectativa muito grande, né? Por parte da empresa que a gente seja útil, que a gente impacte, né? Os resultados ali o mais rápido possível. Mas tem essa curva de rampagem ali, né? Assim, normalmente, depende muito da empresa, mas normalmente a empresa desenha um processo de onboarding, né? Não sei se você já recebeu algum tipo de agenda de onboarding, mas é legal nesse processo de onboarding você ir com aquela mente bem curiosa mesmo, né? Bem de entender, porque o que acontece? Mesmo sendo
razoavelmente próximo, como você falou, né? Mas é próximo, mas não tanto, né? Tem regulação, então, mas lá você mexia em Pix e aqui é mais focado em seguros, é isso? Isso, é meio de pagamento para Meio seguros. de pagamento para seguro, entendi. É meio de pagamento ainda, mas é voltado para No seguro, né? nicho, Deve ter suas diferenças. Então, é, tem que entender desse domínio novo, desse tema novo, né? Eu sempre falo, poxa, eu acabei tendo a oportunidade de começar, né, a entender novos domínios o tempo todo. Eu estava na local web ali, era infraestrutura, internet, enfim, hospedagem de sites e tal. Aí quando eu fui para a Conta Azul, legal, era software, SaaS do mesmo jeito, só que de um domínio completamente diferente, contabilidade. Então tive que começar a entender um pouco mais sobre esse mundo todo de contabilidade. Aí tem de um lado a pequena empresa, do outro lado tem o contador. Então são duas pessoas ali, dois atores diferentes para eu conhecer. Quando foi para o Gympass, aí é um mundo também completamente diferente, né? De um lado você tem o RH das empresas, os funcionários, aí do outro lado tem as academias, né? E como é que as academias operam e tal. Então, tudo, assim, eu não conhecia nada, enfim, de RH eu conhecia só de ter o RH funcionando na empresa, mas fora isso, não entendia dessa coisa de gestão de benefícios e tal, né? Então, poxa, e a Lopes, então, foi, né? Porque coisa de casa, enfim, comprar ou alugar apartamento, casa, a gente conhece como cliente, mas e o outro lado, né? Toda a gestão que está por trás ali para a coisa acontecer, também é um baita de um aprendizado, né? Essa questão dos corretores, como é que funciona essa dinâmica de corretores, lançamento de imóveis e tal. Então, acho que o primeiro ponto é você entrar com essa mentalidade, né, curiosidade mesmo. Eu quero entender do negócio, preciso entender muito de como funciona o negócio. Óbvio, você acaba fazendo paralelos com a tua experiência anterior, com as tuas experiências anteriores, né, como eu fui fazendo ao longo da minha carreira, mas você tem que absorver o máximo possível, essa mente muito curiosa, entender o que é o negócio, quem que são os atores, é só a pessoa que compra o seguro, tem também o corretor de seguro, quem mais são os atores, entender, poxa, o produto que você vai cuidar, para quem que é, né? Então, começar a entender um pouco melhor, entender quais são as dores daquela pessoa, né, quais são os objetivos que ela tem, por que ela contrata o produto de vocês. Então, tudo isso vai te ajudar a tomar enfim, a tomar as suas primeiras decisões ali. Você vai estar à frente, imagino, de um squad, né? E aí, qual que é o tema do squad? Você já sabe? é meio de pagamento com regulação. Então, é aplicar a regulamentação dos de seguros, só que na parte de pagamentos. Então, tudo que impacta quando o cliente está pagando aquele seguro, enfim, tudo que envolve Mas quando essa ele, parte mais na ponta. mas quando ele paga ou também quando ele recebe o seguro? Pelo que eu entendi, é mais na hora que ele paga. Tá. A hora de transferência, etc., acho que ficaria com outro Fica com squad. outro time, entendi. Exato. Então, tudo isso você precisa entender, onde está o Se teu produto encaixa. na fila do pão, né? Digamos assim, né? Em que momento que você está na jornada do cliente, né? Entender a jornada como um todo também, óbvio que você vai ser bastante focado no teu squad ali, mas você vai ter que entender também onde que está o teu squad dentro dessa jornada como um todo. Pelo que eu estou entendendo ali, a organização parece uma organização mais voltada à jornada ali, né? Então você cuida do pagamento ali, né? Do pagamento do seguro, mas tem todas as outras partes ali. E dito isso, além de entender bastante, outra coisa que você vai ter que, né, que eu recomendaria você fazer nos seus primeiros dias, além de entender bastante, tentar encontrar os famosos low-hanging fruits, né, aquelas coisas. Poxa, tem coisas que estão ali na boca e que não aconteceram e que você pode ajudar a acontecer, porque aí você tem os teus ganhos rápidos, porque de um lado você precisa aprender, mas do outro lado existe uma expectativa que você entregue valor, né? Então você precisa encontrar esses, o pessoal chama de quick wins, né? Vitórias rápidas ali que você pode, enfim, sentar junto com o time, resolver em algumas poucas horas ou poucos dias ali, para já entregar valor tanto para a pessoa ali, né, que é o teu ator principal, a tua persona principal ali, teu cliente, como mostrar isso entregando valor para a empresa. Poxa, será que tem alguma coisa travada no fluxo de pagamento ali, que você consegue enxergar ali com esse olhar? Porque o olhar fresco, ele é muito bom, né? Depois que você está há muito tempo, e quanto tempo você teve na outra empresa? 4 anos, quase 4 anos, estava para Olha, fazer. 4 anos. Então, quando você está há 4 anos, você já está
totalmente submerso ali, enfim, tem muita coisa que você já não enxerga mais. Então, aproveitar esse olhar novo, né, que você vai chegar com um olhar fresco mesmo, para encontrar oportunidades que o time lá talvez já não esteja conseguindo ver e ajudar a destravar esses nós, porque isso vai criar capital político para você, no final das contas, né? Então, eu olharia desses dois lados, né? O lado de absorver muito, né, nessa parte de onboard, entender bem como funciona toda a dinâmica ali do teu produto dentro da jornada completa do produto da empresa e do outro lado mapear essas vitórias rápidas, né, esses quick wins, vitórias rápidas ali para você marcar alguns pontos, né, o mais rápido possível, né. Existe até um livro bem interessante que dá umas dicas legais, eventualmente pode ser uma leitura aí para você nesses dias, que é o plano de 90 dias, se eu não me engano. Alguma coisa nesse sentido, tem a ver com essa coisa de você entrar numa empresa nova e ter esse plano de 90 dias. Poxa, o que eu preciso fazer nesses 90 dias para considerar um sucesso, né, o meu onboarding ali. É um livro, se eu não me engano, chama isso, acho que é o plano de 90 dias. Tem a palavra Eu 90 anotei dias aqui, eu procuro. tem a palavra 90 dias no título, com certeza. Mas vale a pena, de repente tem até audiobook, aí você pode ouvir e tal, mas te ajuda a mapear essa jornada de entrada. Mas tem muito disso, a primeira parte é onboarding, e aí em paralelo, durante o onboarding, já aquele olhar curioso, pô, isso aqui, por que é assim? Começa a fazer aqueles questionamentos típico de pessoa de produto mesmo, né? Poxa, mas por que é assim? Ah, porque sempre foi. Pô, será que não dá para ser diferente? Aí começar a criar aquele bonde ali com engenharia. Poxa, mas será que não dá para pensar de outro jeito e tal, né? Uma coisa muito importante, além de ganhar, é, enfim, conversar com os stakeholders ali todos, né, fazer o onboarding todo, ganhar esse vínculo com a engenharia também, né, engenharia e design, né. Então, mas é um momento muito motivador, né, essa coisa de entrar no lugar novo. Imagina, você está com um sorriso assim, bem de ânimo mesmo, né, pô, vou começar segunda-feira no lugar novo, frio da barriga e ao mesmo tempo, mas é isso mesmo, muito É legal. um misto de sentimentos, a gente fica assim. Exatamente, exatamente. Exatamente, é o frio da barriga de cara, eu sei, mas eu sei até uma parte. Agora eu tenho que correr atrás para aprender outra para conseguir aplicar. E até eu ia fazer um gancho com essa primeira, e talvez acho que encaixe muito com essa primeira parte, de conhecer quem são meus stakeholders, as pessoas que estão ali e pegar os key wins. Acho que um ponto que eu gostaria de entender um pouco mais, por não trabalhar na área de seguros ou ter entrado tanto na regulamentação, principalmente, mas assim, benchmark. Talvez seja interessante fazer um benchmark, procurar os concorrentes e tal, pegar, fazer esse comparativo de processos, talvez, ainda mais porque a gente está falando de uma startup, né? Então, acho que é o momento que a gente ganha ali de sair na frente para ter esse diferencial, né? Que muitas vezes é o que puxa mais, né, cliente. Mas quando a gente fala de pessoa física, né, puxa ali. Então, talvez assim, eu nunca pude entrar muito a fundo de benchmark e entender assim. Então, para mim, talvez seja um assunto meio novo, principalmente um tema que eu não domine. E aí é que minha dúvida é, nesse benchmark, se teria alguma coisa que eu olharia mais, assim, de produto final, ali para pessoa física mesmo, pegar, tentar fazer e trazer para dentro do lugar que eu tô e perguntar por que não, ou talvez ir com o direcionamento da onde estão dentro da empresa que eu vou entrar, né? Da onde a gente gostaria de ir para ir atrás. Então, entender um pouco mais esse direcionamento, ir um pouco pelo viés da empresa ou trazer já ideias novas, coisas que eu já vi, coletei no mercado para falar por que a gente não implementa. Então, talvez seria um pouco dessa dúvida por qual lado ir. Assim, Vitória, eu acho que o primeiro ponto é entender, você trouxe um ponto bom, para onde que vocês estão querendo ir, né? A empresa está querendo ir, onde que é o destino, a grande visão, o destino final, o propósito, missão, enfim. É legal entender isso, ver se isso está claramente definido, né? É, Aí, obviamente, eles devem ter mapeado eventuais concorrentes para você fazer benchmark, entender. Mas uma coisa que eu ia até te recomendar, até falhei em não ter falado isso antes, mas nesse momento de você fazer o onboard, isso é uma coisa também que eu gosto de fazer quando entro numa nova empresa, além de falar com os stakeholders, criar o bonding ali
a conexão com o time de engenharia, com a pessoa de design e tal, vai conversar com alguns clientes, veja se você pode, né, junto desse processo de onboarding, fazer alguma visita a clientes, né? O cliente é pessoa física ou é pessoa jurídica? Eu entendo, pelo que eu entendi nas conversas ali, é muito mais pessoa física. Eles até têm alguns parceiros jurídicos, assim, Ah, mas é tá. muito mais focado em pessoa física. Então, talvez fazer mais entrevista, selecionar Isso, alguns clientes e fazer entrevista para entender, né? total, fazer algumas entrevistas. Se você conseguir falar frente a frente ali, que seja ao vivo em 3D mesmo, né, presencial, ou via telinha ali, também pode ser uma coisa bacana. Às vezes, isso é uma coisa que eu noto, às vezes de marcar entrevista é uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa disponibilidade toda. É uma coisa que eu tenho recomendado muito, que eu já fiz também bastante, faz entrevista pelo WhatsApp mesmo, porque o WhatsApp é bem menos intrusivo, né, no final das contas, e a pessoa responde quando ela tem disponibilidade. Você até manda, olha, sou a Vitória aqui da empresa XPTO, queria, enfim, ouvir um pouco mais de você, mas responde no teu tempo, não tem pressa e tal, né? Então você cria um raporte bacana ali no próprio WhatsApp mesmo, né? Claro que o ideal é você conseguir falar, né, ao vivo, até presencial ou, enfim, na telinha aqui, né? Mas se não der, o WhatsApp já abre muitas coisas bem legais, né? E hoje com essas ferramentas todas, né, tanto o WhatsApp quanto na telinha aqui, se você puder gravar, né, para depois passar a transcrição para um LLM, ou mesmo presencial ao vivo, você fala, poxa, posso só gravar para eu não ter que ficar tomando nota aqui e tal. Aí a pessoa libera para gravar, você põe para gravar ali e você traz essa transcrição para um LLM que te ajuda a processar tudo e a tirar vários insights interessantes. Acelera bastante esse processo de aprendizado ali. Mas conversa com o cliente, acho que vai te dar muitos insights, ainda mais se a empresa tiver pouco esse hábito, nossa, vai ser uma coisa de abrir olhos ali, vai ser bem legal. Boa, muito bom. Acho que você até trouxe um ponto importante aqui, quando a gente está falando que eu venho de um lugar que a gente tem muito contato com engenharia, eles trouxeram que hoje também esse é um grande desafio ali, tá? Encontrar pessoas de produto que talvez estejam tão próximas, né? E às vezes é um desafio que acho que eu entraria um pouco lá na minha primeira pergunta, que é até onde eu iria para talvez eu não desfocar, né? Sair do meu foco inicial nessa empresa, porque às vezes, como eu falei, eu venho de uma experiência única, eu estava ali o dia inteiro, 100% do tempo, com o time de engenharia, até nas pequenas coisas, pequenos testes, pequenas decisões. Então, acho que vem um pouco também de como eu coloco o meu olhar, talvez, para essas decisões, jogar um pouco mais para engenharia, ou saber decidir um pouco mais, entender. Às vezes X decisões, X posicionamentos, eu, Vitória, deveria entender que já passou do meu ponto como produto, sabe? Para talvez não virar um costume, ou às vezes também não virar eu achar que eu devo gastar um tempo ali, porque às vezes a gente acaba desfocando, né? Às vezes a gente precisa focar em outras coisas de produto, às vezes a gente precisa focar em outras coisas do dia a dia que seriam mais para produtos. Eu pelo menos não sei se é o certo ou não até o momento, mas às vezes a gente pode estar direcionando muito minha energia ali para coisas de engenharia. Então, por exemplo, no dia a dia eu estou muito acostumada à parte de testes, executar, eu estou ali acompanhando subidas em produção, né? Quando eu falo sobre produtos digitais. Então, às vezes eu fico. Acho que é um pouco de posicionamento, saber chegar, entender e falar: olha, acho que aqui é um pouco com vocês, Isso é vocês com têm que vocês. ajustar. É. Então, acho que talvez sondar, porque eu sei que eles esperam isso, eu já alinhei com eles e tá tudo bem. Mas às vezes eu acho que eu me passo demais. Eu tenho um problema que às vezes a proatividade é um pouco além. Ai, não, deixa que eu te ajude. É até algo que eu falei pra eles, né? Quando perguntaram um ponto negativo, eu vejo que o meu problema é, apesar de eu saber negociar com o cliente, falaram para cliente quando me pedem algo, Vitória, você pode ajudar, você pode acompanhar, você pode fazer. Eu ainda estou muito ali, eu ainda estou muito perto, eu ainda estou acompanhando, ainda estou assumindo responsabilidades. Então acho que seria um pouco disso, talvez entender até onde o produto talvez pode ir no dia a dia junto com a engenharia, para que eu tenha uma clareza hoje, como eu falei, eu venho de um lugar só, então para mim tudo que eu aprendi ali é o que eu sei de produto, é o que para mim é a realidade de produto. Então talvez eu apartar, entender um pouquinho limites para
eu me policiar para eu pedir ajuda ou repassar essa demanda para frente. Exato. Aí você vai ter que, enfim, obviamente com muito cuidado, né? Você vai ter que desenhar essa linha, né, dos limites e assim, essa linha seria uma definição de padrão de comportamento, mas que, claro, dependendo da situação, obviamente esse padrão pode mudar. Se você está numa situação emergencial e tal, poxa, aí tudo bem, vamos lá, vamos ajudar a turma, mas que não vire a norma, né? Que eles não acabem transformando você de PM para Quality Assurance, né? A ideia não é essa, né? A ideia é que você seja PM, que você ajude a tomar as decisões e ajude, né, facilite o time a tomar as melhores decisões ali. Então, o time pode trazer coisas, sei lá, de débitos técnicos que precisam ser considerados também. Então, você tem que considerar isso na hora de tomar as decisões. E uma outra coisa que ajuda bastante é o time a entender o todo, e isso é uma responsabilidade nossa como pessoas de produto, é trazer esse contexto todo de negócios e do cliente, né? Falar, poxa, não falar só para o time, ó, time, a gente precisa implementar XPTO, né? Mas trazer, olha, eu pensei em a gente implementar XPTO porque isso ajuda a gente a resolver o problema X do cliente e vai gerar esse resultado aqui para a empresa, que é muito importante porque está dentro da nossa estratégia. Então, dar esse contexto todo para o pessoal de engenharia é super importante, até para a engenharia se sentir mais envolvida no processo decisório e até você trazer as coisas para o time desenvolver, não trazer como uma verdade absoluta. Ó, a gente precisa implementar isso. Falar, olha, eu pensei que a gente poderia implementar isso aqui, né, para resolver esse problema e tal, mas estou aberto. Se vocês tiverem alguma ideia melhor aqui também, algum caminho que vocês acham que faz mais sentido, o problema que a gente tem para resolver é isso aqui. Quanto mais a gente trouxer engenharia para pensar na solução, mais eles vão entender essa dinâmica, né, de trabalhar como um grupo só, e menos eles vão se enxergar como uma fábrica de funcionalidades que está atendendo a vitória. Né? Porque o que acontece? Quando eles se veem com uma fábrica de funcionalidades que está atendendo a vitória, que a vitória é a voz ali, né, do restante da empresa que está pedindo coisa para eles desenvolverem, eles vão querer passar de volta. Ó, a gente fez o que você pediu, vê aí se está certo. E aí você vai virar QA do time e aí a dinâmica descamba. Né? A partir do momento que você inverte essa lógica e fala, olha, a gente precisa resolver esse problema aqui da cliente para gerar esse resultado para a empresa. Pensei que a gente poderia fazer isso, mas de repente vocês têm alguma ideia mesmo. Começa a trazer eles, né, dando esse contexto, eles vão estar muito mais envolvidos na solução e vocês vão se perceber muito mais como um time mesmo. Né? Na verdade, o time de desenvolvimento de produto, engenharia, produto e design, ele acontece nessa busca de solução. Né? Normalmente, produto e design, né, eles entendem mais do problema, vão lá entender do problema, né? E engenharia entende mais de entregar a solução, de construir e entregar a solução, mas pensar a solução é algo que os três fazem juntos. Né? Os três têm que trabalhar junto, é o que eu chamo de discovery de solução. E esse é o momento onde o time de produto acontece. O time de produto tem esses três papéis por causa desse momento. Vamos pensar com três perspectivas diferentes: perspectiva de design, perspectiva de negócio e perspectiva de engenharia. Qual que é a melhor solução que a gente tem para esse problema aqui do nosso cliente para gerar resultado para a empresa? Bacana, você trouxe um ponto muito importante que, da minha experiência, às vezes a gente tinha que chegar com tudo pronto. Falar, entrega aqui, nesse lugar, já está pronto, exemplo de chamada. Então, por isso que eu ficava, será que eu tinha que estar indo até aí? Será que, apesar de eu tentar sempre trazer ao máximo, porque meu conhecimento técnico é muito pouco, até porque sinto que não precisaria ter, acho que é muito importante ressaltar isso, porque como eu falei, eu fico nessa, será que minha linha de raciocínio tá certa, se não tá, se eu tô fazendo de menos ou fazendo de mais, né? Então acho que é bacana ter esse senso de que trazer engenharia, acho que desde o começo das decisões, ou quanto antes puder, é, vai agregar muito mais do que prejudicar, né? Então às vezes eu ficava com esse receio. Muitas vezes, essa coisa da engenharia se comportar como tarefeiro, muitas vezes não é culpa da engenharia, é culpa nossa como pessoas de produtos que estão trazendo as coisas no formato de lista, de ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se a gente traz nesse formato de lista, eles vão acabar se comportando de acordo, né? Vão acabar se comportando dessa maneira de, pô, então deixa eu entregar essa lista que a Vitória pediu, que o Joca pediu. Agora, se a gente traz
Em vez de uma lista de coisas para implementar, a gente traz, pô, a gente precisa resolver esse problema, vamos sentar junto e vamos pensar nas formas que a gente tem para resolver. Pode até dar a impressão que dá mais trabalho e leva mais tempo, né, essa discussão toda, mas na verdade não, porque o time vai estar muito mais comprometido com a solução, porque o time vai estar pensando junto na melhor solução para o problema e o time vai estar entendendo por que ele está fazendo aquilo, por que ele está escrevendo aquelas linhas de código ou está, enfim, usando ferramentas, hoje em dia, usando ferramentas de AI para criar aquele código. Né? É muito bom, porque acho que além do senso de pertencimento para eles, vem a gente diminuir erro técnico, porque eu, como produto, às vezes eu não vou ter conhecimento, estou propondo Exato. solução ali que não é o ideal, né? Então, acho que isso acalma um pouco meu coração, que essa lógica de trazer a galera desde cedo e participar era um raciocínio correto, era um raciocínio bom que eu estava tentando implementar ali. Legal. Maravilha. Eu acho que seria mudando um pouco aqui, ainda falando de dúvidas e coisas para se fazer. Tem uma pergunta que eu fiz no processo seletivo, eles me deram super resposta, mas acho que eu queria ouvir também um pouco de você. Como eu disse, eu estou entrando ali como pleno, mas minha pergunta é, eu como pleno, como PM pleno, nesse contexto todo que eu te trouxe, o que eu deveria talvez apresentar no primeiro mês, nos 3 primeiros meses? Você já trouxe ali, entender um pouco mais dos stakeholders, mas talvez assim, não sei se e aí eu queria entrar numa parte mais de produto, de solução, de desenho e propostas, assim. Eu sei que framework às vezes não é resposta, não é uma receita de bolo, você não vai pegar um framework e sair aplicando. Mas nessa parte, assim, dos 6 meses, 3 meses, 6 meses, começar a implementar coisa nova, talvez o que eu aplico para eu conseguir ganhar mais conhecimento ou solidificar aquilo que eu aprendi para ir continuar progredindo, para continuar levando coisas ali para o pessoal, porque eu entendo que até os 3 meses eu vou aprender, principalmente regulamentação, aí eu vou ter que aprender bastante coisa de regulamentação, mas para eu não estacar nesse aprendizado, talvez, coisas para eu continuar desvendando, entendendo o perfil dos clientes, porque como eu estou falando de pessoas físicas, eu vou ter N tipos de pessoas físicas também, talvez, os stakeholders são stakeholders mais internos, porque eu estou falando de setores financeiros, setores de conciliação. Então, como eu não parar nesse crescimento, em aprender, sabe, mais sobre o produto, para eu não. Acho que a palavra é não me acostumar, não ficar ali deixar a maré levando, tô aprendendo aos pouquinhos e está indo, sabe? Acho que é um pouco mais nesse sentido. Como eu tenho certeza que eu continuo progredindo, que eu continuo aprendendo, porque, obviamente, quero virar sênior, quero continuar crescendo na carreira no futuro. Acho que é um pouquinho disso, como aplicar para eu não parar. Não parar nesse crescimento Eu de acho, aprendizado e eu acho carreira. que a palavra-chave é manter a curiosidade, assim, a curiosidade que você está, né, no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, manter ela ligada o tempo todo, né? Ou seja, olhar para tudo que está acontecendo com esse olhar de curiosidade, né? Ainda mais se você tem a questão regulatória. Poxa, como é que você vai se manter atualizado em relação às questões regulatórias, né? Porque, enfim, a gente está no Brasil, né? O regulamento muda com alguma frequência, né? Então, poxa, como é que faz? Tem alguém na empresa que é responsável por acompanhar a regulamentação, né? Você tem que virar muito amiga dessa pessoa, né? Poxa, me conta aí, me deixa ligado aí no que está acontecendo, porque eu preciso, né, adaptar o produto. Aí do outro lado, né? A gente falou de conversar com o cliente no começo, né? Mas isso tem que ser constante, assim, né? Quando Teresa Torres fala do discovery contínuo, ela está falando disso, ela está falando da gente conversar com o cliente o tempo todo, porque os clientes evoluem, né? Aliás, essa é uma se dá para dizer assim, mas uma das críticas da persona, né? É que a persona você faz o trabalho de fazer, né, construir a persona uma vez, desenha, a persona é tal, chama tal, tem tantos anos, né, faz o demográfico, os objetivos e tal, e aí você faz o trabalho e fixa ali, né para a gente usar como ferramenta ali. Só que é uma ferramenta, ela está desatualizada, né? As pessoas estão evoluindo, né, ao longo do tempo, né? As coisas em volta das pessoas estão mudando, né? Pô, esse ano vai ter Copa, depois vai ter eleição. Aqui no Brasil tem uma série de coisas que mexe, né, com o andar da carruagem. A persona está lá parada. Se você fez a persona em maio, né? Estamos gravando em maio. Se fez a persona em maio, poxa, em, sei lá, julho, final de julho, início de agosto, Brasil ganhando, perdendo a Copa, talvez mude a Copa, mude alguma coisa, né? Mexendo ali na eleição, ali em outubro, novembro, sei lá, talvez mexa alguma coisa, talvez mexa até alguma coisa na regulamentação, né? Então, a persona, ela é muito estática, né? Então, a gente tem que estar constantemente,
né, acompanhando, né, a regulamentação de um lado, esse é o lado regulatório, aí, você está dentro de um ambiente regulatório, mas o outro, que aí vale para absolutamente qualquer produto, é estar constantemente conversando com clientes, para acompanhar a evolução dos clientes, né? O que está acontecendo com o cliente, tá mudando, né? O próprio produto que você faz impacta a vida do cliente de alguma forma, né? Como que está impactando, né? Tá ficando melhor a vida da cliente por causa do produto. Então, eu acho que a maneira de se manter atualizado, né, e caminhar para enfim, ter evolução de carreira, caminhar para de sênior, enfim, para especialista ou até uma carreira de gestão, é isso, é estar sempre constantemente curioso, né, sempre com esse, esse mindset que você está agora, né, entrando na empresa, continuar com esse mindset ao longo do tempo todo, da tua carreira inteira, né? Eu sou curioso até hoje, eu não paro de querer mexer nas coisas, aprender mais, enfim, né? Tô toda hora querendo aprender mais coisas novas, enfim. Recentemente até lancei produto novo, né? Então, tá sendo muito revigorante, né? A gente está sempre aprendendo coisa nova. Perfeito. Eu até brinquei com eles no processo de entrevista e para todo mundo que eu conversava, até na empresa eu tava falando assim, acho que o meu maior problema é ser curiosa e palpiteira. Eu sempre quero entrar, perguntar por quê, falar. É isso aí. Então acho que nessa parte eu tô tranquila, né? Que Só bom. dando um contexto prévio, eu saí da área de contabilidade, fui para a área de Customer Success, Customer Experience, até que eu parei em produto. Então eu falei assim, acho que todo lugar que eu passei eu pude ter rampagens rápidas, mas eu falei tudo graças a minha curiosidade, palpitação. Eu falei, por quê? Por que não? Por que a gente não faz? Então acho que isso fica muito mais tranquilo, mas é verdade. Eu venho de um lugar que eu trabalho mais B2B, né? Então eu trabalho mais com empresas, softwares, ou e-commerces que estão se integrando com o meio de pagamento. A gente fica mais estático, porque não é você que está ali com a pessoa final. Então eu tenho muito, é aquela pessoa que só quer emitir um Pix, quer emitir um boleto, quer ter um pagamento com carteira digital. Então, acho que isso ajuda bastante a entender que a pessoa física ela muda muito mais rápido que uma empresa, né? É constante, todo dia. Ainda mais com nichos diferentes de pessoas, né? Quando a gente fala de seguros, a gente atende todo tipo de pessoa, todo tipo de frente, todo tipo de evento, principalmente, né? Mas não se engane que B2B também tem a sua dinâmica. É uma dinâmica diferente do B2C, mas tem sua dinâmica. Mesmo quando é B2B grande, assim, enterprise, também tem que entender como é que acontece aquela dinâmica. Tem entrevista para fazer com as pessoas ali que estão dentro da empresa. Também tem sua diversão também. Sim, sim. Acho que foi mais no sentido do tipo, eles estão criando um produto específico, né? Aquilo Sim, é sim. um nicho, né? Então, tô falando de um e-commerce, são pessoas que estão indo comprar num site. Então, galera, quando você está fazendo discovery, é mais o jeito como você atualiza, talvez falando aqui no meu nicho de meio de pagamento da frente que eu tava, como que eu faço mais estável esse produto, como que eu torno ele mais rápido, como que eu dou outros meios de pagamento para aquele cliente. Então, acho que com a pessoa física muda um pouco principalmente, né, seguros, que vai ser uma área totalmente nova, mas que a gente tem que, de fato, assegurar aquele cliente, dar aquele apoio quando ele precisa, de jeito de responder mais rápido, de fornecer os pagamentos, enfim, tornar tudo muito mais ágil ali. Não, mas acho que é isso, então, entrevistas É, é um grande ponto que vai me ajudar. E eu tô tentando pensar um pouco mais, acho que agora, porque acho que esse é o meu maior medo. Eu venho de uma caixinha muito específica, de uma única experiência. Então, acho que esse também faz parte do meu frio da barriga, de estar indo para um lugar novo, um lugar bem diferente. Poder aprender mais coisas, tanto que é algo que me fascinou, acho que desde o começo da oportunidade, é saber que eu ia começar pela metade do caminho, que eu já sei alguma coisa, mas ainda ia ter que aprender. E, muito e acho bom. que é isso, né? Muito legal. Você tem mais algum ponto, mais alguma dúvida que você queira? Eu não sei se entra na edição, né? Eu sei que tem uma editada. É que eu venho de um lugar, acho que agora dando contexto da empresa atual, e aí a gente, enfim, vê na edição depois como a gente pode colocar.
É isso que era muito confuso, meu nível de senioridade. Eles chamam de PO, só que aí você faz discovery, você faz isso, você trabalha com clientes grandes, você está ali diretamente ouvindo. Uhum, uhum, Sustentação, você está ali, às vezes, até na frente de operação desses clientes, então eles mudam o seu roadmap constantemente. Então eu estou indo para um lugar que eu saio de onde eu tenho clientes grandes que estão interferindo no meu roadmap, mudando ele totalmente, porque eles que comandam o pagamento, para um lugar onde são pessoas físicas. Sabe, eu ofereço um produto, assim, bem entre aspas, estático. E aí eu ficava muito confusa, porque eu fazia muita frente, lidava com muita coisa, muitos conflitos, principalmente com stakeholders, porque eu assumi um produto um tanto problemático ali, que teve problemas nossos quanto empresa na hora que a gente desenhou. A gente ainda mais assumiu uma frente de um meio de pagamento que era o boleto, achando que ia ser igual o Pix quando a gente fala de API, e aí é um produto totalmente diferente. Então a gente tinha muita coisa do nosso lado. E aí, quando eu falo do problema de senioridade, é que ficava muito confuso, porque não tinha progressão de carreira, não tinha nada. Os feedbacks, não, você tá indo super bem, porque você tá dando de conta de tudo, tá pagando. Mas eu falo, o que que eu sou? Pra onde eu vou? Quem, sabe? Eu sou júnior, mas não sou. Quando você bota ele na ponta do mapa, você faz aquele roadmap, o que que eu sou, o que que eu deveria fazer, o que que eu tô fazendo, o que eu não deveria fazer. E aí você fica meio perdida. Então acho que é um pouco nisso. Eu tava um pouco perdida e ver que agora eu tenho um nome. Então eu falo, o que, que eles esperam de fato de mim? O que, que eu tenho uhum. que levar? Porque hoje eu resolvo o problema, eu sei que tudo que cai comigo eu resolvo. Por isso que eu até perguntei da questão de até onde eu tenho que ir. Porque eu não sei, não tinha limites. Era muito livre, estava tudo muito bem. E agora que talvez eu esteja indo para um lugar mais organizado, mais centralizado, eu fico na insegurança só do o medo de talvez, por estar acostumada a um ritmo muito intenso, a um ritmo de mudanças muito rápidas, perder o foco, sabe? Eu deveria estar focada em alguma coisa, eu deveria estar focada em progredir, aprender X coisas, e aí, por costume, por únicas vivências, eu estou gastando energia em outras coisas, indo para outras frentes e deixando o que eu deveria estar realmente fazendo. Então, acho que o meu medo é isso, entender, ter esse discernimento em conseguir lidar na situação na hora e não me perder, conseguir manter o foco que eu deveria, entender para onde eu deveria estar indo. Acho que é um pouco disso essas perguntas que eu fiz por causa dessa confusão desse ambiente que eu estava, que não era muito claro, né? A minha recomendação nesse ponto, Vitória, seria até você trazer esse ponto para a tua nova liderança. Você vai ter uma liderança nova, né, nessa empresa. Não sei, ela é de produtos, essa tua liderança? É uma pessoa que... Eu vou ter um GPM, se eu não me engano, Ah, e um ótimo, CPO excelente, depois. excelente. É, então, poxa, essa pessoa, você tem que criar um bom elo, né? Um bom vínculo com essa pessoa, para essa pessoa também te ajudar na evolução da carreira, porque essa pessoa já foi ali para GPM, já está nesse papel. Provavelmente antes de ser GPM, ela era uma PM sênior, enfim, não conheço a carreira dessa pessoa, mas imagino que ela tenha progredido dessa forma, né? Então, essa pessoa pode te ajudar. Eu não sei se você tinha uma pessoa como essa na empresa onde você estava, mas normalmente isso é muito papel da liderança. O papel da liderança em inglês a palavra é coaching, em português seria treinar, ou enfim, é ajudar, é guiar, isso, orientar na evolução da carreira. Olha, aqui está indo bem, aqui está mais ou menos, enfim. Poxa, se você quiser se desenvolver para esse lugar aqui, né, faz sentido você olhar esse tema, estudar esse tema, né? Hoje você vai para essa squad que cuida de pagamentos de seguro regulado, né? Mas eventualmente você pode conversar com essa pessoa GPM e falar, poxa, queria passar um tempo aqui, fazer minha missão aqui, mas, poxa, eu tenho vontade de conhecer outras áreas, então quero também ser PM, ter a oportunidade, sei lá, não agora, sei lá, daqui a um ano e meio, né, ter a oportunidade de ir para um outro squad, enfim, para me ajudar a desenvolver, mas, poxa, o que mais você enxerga, você como GPM, né, minha GPM, o que você enxerga que eu preciso fazer para eu me desenvolver? Então, acho que essa conversa franca com a sua liderança, acho que vai te ajudar muito a desenhar esse mapa, né? E até a calibrar as expectativas em relação ao que ela tem. Ela também ajuda a traduzir a expectativa da empresa também, né? Para você poder orientar os passos da tua carreira. Perfeito. Acho que esse também é um dos maiores motivos do frio da barriga, talvez. A estrutura. Eu sei que produto tem muito.
acho que exige um pouco, né, muito das soft skills, eu acho que é saber Total. conversar, se comunicar, resolução de conflito e etc. Isso eu sei que eu faço, tudo colocou. Eu sou bem segura com isso, mas eu falei a parte que é ser produto, sabe? Chegar ali e falar realmente o que é de produto, a hard skill, o que é de produto. Tô fazendo direito, eu sei o que é. Uhum. Como pedir essa ajuda sem parecer que eu sou dependente de alguém me orientar, porque eu não sou dependente, mas por falta talvez dessa visão, dessa experiência de ter um caminho traçado, uma direção, ter um Sim, norte, sim, sim. saber. Então acho que é um pouco do que me deixa mais ansiosa, mais assim, mais com essa expectativa. Ah, mas acho que vai dar tudo certo, assim, tô vendo teu brilho no olho aí, acho que vai dar boa, vai dar boa. Dedicação, curiosidade, palpite estão aqui, ó, 100%. Excelente, muito bom. Então, eu acho que era isso. Como eu disse lá no começo, eu antes estava passando por outras situações que queria estar. E acho que agora eu estou muito nessa fase de transição, né? Então, ir para um lugar novo, um lugar que não tem tanto contexto. E se você achar que eu precise pensar em algo mais, algo que eu não perguntei, mas que você acha que seria uma dica valiosa, ou alguma coisa que eu poderia usar de guia ou de mantra, acho que eu estou muito aberta a ouvir. Você é um mestre de produtos, como você mesmo disse, passou por tantos lugares. Eu acho que aqui também eu deixo aberto que, enfim, você tem Não, alguma acho que coisa. é isso mesmo, é mente curiosa, né? Aquela humildade, né, de que não sabe, né, de que está conhecendo a empresa nova e que você traz o teu conhecimento de fazer produto, é isso. E aí é unir essas duas coisas de uma forma que dê bom para todo mundo. Perfeito. Acho que é isso. Então, tá bom. Poxa, Vitória, super obrigado aí por ter topado a conversa. Espero que tenha sido super útil aí para você. E é isso, gente. Chegamos aí ao fim de mais um episódio do Produto em Pauta, Mentorias. Enfim, se você quer participar de uma mentoria como essa, sempre que eu publico aqui os episódios, eu deixo o link ali da minha agenda, é só agendar, marcar ali na minha agenda e a gente tem essa conversa aqui, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outras pessoas também. Então é isso. Obrigado e até o próximo episódio. Tchauzinho. Obrigada, Joca. A gente sabe como, né, seria importante a gente poder conversar com nossos usuários, nossos clientes, todo dia, toda semana, mas a correria de produto não deixa. Por isso a gente criou a Revelume. A Revelume é uma ferramenta que ajuda exatamente nisso. Olha que bacana. Aqui eu tenho a definição, né, da minha pesquisa. Aqui, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa sobre Netflix para a gente conhecer descoberta de conteúdo, né? Então a gente vai conversar com pessoas para saber como que elas escolhem o que elas vão assistir. Aqui as perguntas, né? Como você normalmente decide o que vai assistir e se já teve uma situação que ficou muito tempo sem conseguir escolher, né? Aí uma vez isso tudo definido aqui, você dá contexto, você dá uma série de informações, qual é a tua hipótese principal, que decisões que dependem dessa pesquisa, né? E a partir daí você sobe a tua lista de contatos aqui, você sobe um CSV com a tua lista de contatos. Ou você pode adicionar manualmente, o que você precisa dar de informação? Somente o telefone, o nome da pessoa e o contexto. Ela assinou durante X tempo e cancelou e assim por diante. Ela é multi-idioma, inclusive. E aí, a partir daí, você dispara as pesquisas. E aí você acompanha as conversas. Isso é super legal. Então, um exemplo aqui de uma pesquisa que foi comigo aqui, né? A conversa toda aconteceu aqui, quero participar. Aí ela faz a pergunta, aí eu respondo, e assim por diante, né? Até chegar no final. Né? Ela faz uma série de pesquisas. E aí, depois, uma vez concluído, o que acontece? Você já com 2 ou 3 pesquisas já pode gerar o teu relatório. O teu relatório já tira uma conclusão, te dá alguns drivers aqui, né, desconfiança, né, e relevância das recomendações, necessidade de estratégias para descobertas externa, né, de conteúdo e assim por diante. Ele te dá uma série de insights aqui interessantes, inclusive com texto, quotes ali, né, citações e próximos passos, né?
Que mais que você pode testar no seu produto, né, para melhorar, te dar inclusive sugestões ali, até com direito a PRD aqui, para criar PRD, te dar um resumo numa frase, e para te manter constantemente pesquisando, ela tem aqui as próximas pesquisas, né, te dá sugestão, olha, aprofundar o conhecimento sobre fontes e critérios e processos, né, de decisão para buscar conteúdo e assim por diante. Então é só clicar no botão e criar nova pesquisa. Então, poxa, se isso fizer sentido para você, assim, para a gente aqui, a gente está acelerando bastante, nossos clientes aqui também estão acelerando bastante sua pesquisa. Se fizer sentido para você, revelume.com, com i, revelume.com.